ter um chamado para pregar o Evangelho de Deus. E quando eu me propus, depois de muito tempo de oração com a minha esposa, orando por essa situação, o que nós iríamos fazer, eu conversei com alguns colegas que eu caminho semanalmente tomando café com eles, propus a proposta de plantar uma igreja. E eu louvo a Deus, porque todos eles me falaram uma coisa: eu não tenho coragem, eu não tenho essa coragem. Todos eles, inclusive eu, que mais falou. Essa bênção aqui, a despeito de ter me falado, eu não tenho a coragem que você tem, o pastor Denis, ele foi o único que me abraçou e que me disse: conta comigo e com a nossa igreja. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Denis, esse servo do Senhor que Deus colocou na minha caminhada, na minha jornada. Uma das coisas que eu ouvi do seu amigo Felipe, ele falou para mim assim: o reino de Deus é feito de amigos. E de fato, e Deus colocou na minha jornada e caminhada aqui em Ribeirão Preto o reverendo Denis, pastor Denis, e eu louvo a Deus por ele ter confiado o conselho da igreja e toda a igreja a nós essa missão. E eu quero somar com vocês para o avanço do reino de Deus na nossa cidade de Ribeirão Preto, para a glória de Deus. Muito obrigado, reverendo Denis. Agradeço, tá, meu irmão? Amém. Além de pastor, reverendo, quer dizer que você é meu amigo, meu irmão. Amém. Muito obrigado. Obrigado de coração. Eu não tenho como expressar como está o meu coração nessa noite, pois está compartilhando com vocês essa visão, esse propósito, essa missão de Deus, que Deus colocou no nosso coração, para a glória dele, em nome de Jesus. Um abraço aqui, meu irmão. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Muito bom ter você com a gente. Amém. Uma boa presente para nós. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Maravilha. Louvado seja Deus. Quando eu cheguei na igreja, eu me lembrei de uma canção que eu ouvia na minha infância. E já me falando um pouco de mim, antes da exposição da palavra, vocês vão perceber que eu sou um pouco diferente. Eu cresci na Assembleia de Deus, eu sou filho de pastor assembleano. Então quando eu falar de coisas que eu lembro da minha infância, são corinhos e cânticos que eu ouvia na Assembleia de Deus. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu me lembrei de um deles. E eu me lembrei da canção Quando Eu Cheguei Aqui, o Senhor Já Estava. Quando eu cheguei aqui, os irmãos do louvor, obrigado, irmão, espero manter essa taça bonita assim até o final. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. E Deus vem ministrando no meu coração, ali sentado ao lado da minha esposa, dos meus filhos, coisas de gratidão, de louvor, de certeza do cuidado de Deus, da bondade de Deus, aquele Deus que vem até nós, que nos chama mesmo quando falhamos, mesmo sendo pecadores, que nos convoca para uma missão tão nobre, tão linda e maravilhosa, para a glória dele. E eu louvo a Deus por isso. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus nessa noite, Evangelho de Mateus. Eu não estou vendo o relógio aqui, então tranquilo, né? Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a partir do verso de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 22 até o verso de número 33. Esse é o nosso texto, que em nome de Jesus vamos expor para a glória de Deus e para a nossa edificação espiritual. Amém? Amém? Amém. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu a um monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor,
manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Até aqui, queira Deus nos edificar na sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós vivemos no momento uma geração marcada por crises inesperadas, situações das quais eu e nem vocês esperamos enfrentar ou passar na nossa vida. Crises financeiras, ninguém se prepara ou ninguém aqui fica aguardando uma crise financeira. Crises emocionais, crises familiares, crises espirituais também. Vivemos essa geração marcada por essas situações. A cada dia eu e vocês somos surpreendidos por notícias que nos lembram que nós somos frágeis. Nós somos como a neblina, nós somos como uma erva. Diagnósticos médicos devastadores, perdas repentinas, inseguranças diante do futuro. O que vai ser do meu amanhã? O que será quando eu fizer meus 18, meus 20 anos? O que será do futuro dos filhos? Como discípulos no mar da Galileia, muitas vezes nós somos empurrados para dentro de tempestades que não pedimos para enfrentar. Ninguém pede para passar por tempestades. Ninguém pede para passar por situações difíceis. Ninguém pede para passar por um casamento turbuloso. Ninguém pede para passar por um problema de crise na família ou com os próprios filhos. Ninguém pede. A sensação às vezes é de que Jesus, ele não está presente. Parece que ele nos enviou para o meio das ondas, mas permanece distante, orando no monte enquanto o barco está quase a afundar. Entretanto, queridos irmãos, o texto que nós lemos, ele nos mostra que é justamente nessas horas, nessas noites escuras da alma, quando os ventos contrários parecem invencíveis, que Cristo se revela de uma maneira gloriosa. As tempestades, elas não vêm para nos destruir, muito pelo contrário. As tempestades, elas vêm para nos ensinar a confiar mais profundamente naquele que tem todo o poder no céu e na terra. O texto de Mateus 14 nos mostra que o mar agitado não é obstáculo para Cristo, mas é o cenário. Um cenário para a manifestação da tua glória, para a manifestação do seu poder, para a manifestação do teu cuidado para com o seu povo, para com os seus discípulos. O evangelista Mateus aqui descreve que logo depois de Jesus ali alimentar a multidão, Jesus compeliu os discípulos a entrar no barco. O que é isso? Compelir é uma ordem. Jesus dá uma ordem, não foi uma questão opcional. Ele não perguntou: vocês querem entrar no barco? Não, ele compeliu, ele mandou para que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado, porque ele iria se despedir das multidões. Então Jesus os enviou diretamente para uma tempestade. E aqui já me ensina uma lição muito boa. Isso nos mostra que nem toda dificuldade na vida é fruto de um erro pessoal. Nem toda dificuldade na vida é fruto de um erro pessoal. Algumas dificuldades, algumas situações, algumas tempestades, elas são permitidas pelo próprio Deus, que nos conduz, que nos envia, que nos manda para nos ensinar, porque Ele quer nos ensinar. Cristo mesmo nos conduz para situações difíceis, para revelar quem Ele é. E o texto nos mostra isso. Na quarta vigília da noite,
Entre 3 horas às 6 horas da manhã, Jesus vai ao encontro deles andando por sobre o mar. Para o judeu, naquela época, o mar simbolizava caos, o mar simbolizava um poder destrutivo. E ao andar sobre as águas, Jesus está demonstrando que nada está fora do seu domínio, ou seja, aquilo que para eles era caos, aquilo que para eles era um poder destrutivo, estava debaixo dos pés de Jesus, mostrando assim que ele tem poder sobre aquilo que é caos, sobre aquilo que é destruidor, sobre aquilo que faz mal. O clímax dessa narrativa ocorre quando Pedro, impulsionado pela fé, caminha também sobre as águas, só que começa a afundar quando tira os olhos de Cristo. Olhando para esse texto, eu aprendo algumas lições fundamentais para a minha vida e para a tua vida de caminhada com Cristo. Esse texto me mostra e nos ensina o que acontece quando Cristo está conosco na tempestade. O que acontece quando Cristo está presente na tempestade ou nas tempestades da vida? E é esse tema que eu quero pregar nessa noite. Cristo está presente na tempestade. A primeira lição que esse texto me ensina, em primeiro lugar, quando Cristo ele está presente na tempestade, ele vem ao nosso encontro. Essa é a primeira verdade que o texto nos ensina. Quando Cristo está presente na tempestade, ele vem ao nosso encontro. O versículo 25 nos mostra isso, que na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus que foi ao encontro deles, e Jesus aparece andando sobre as águas, no auge da escuridão. Cristo aqui, ele não removeu a tempestade imediatamente. Ele poderia imediatamente ter resolvido o problema. Ele poderia imediatamente ter cessado aquela tempestade, ter parado aquele problema. Ele poderia ter feito, ele tem poder para isso. Mas não. Ele não removeu a tempestade imediatamente, mas se revelou no meio da tempestade, mostrando que ele vem de modo inesperado, de modo soberano. Ele não vem da maneira que eu penso ou imagino que ele virá, não, ele vai vir dessa maneira, ele vai vir dessa forma. Talvez o discípulo estava ali pensando, como que Jesus virá? Ele vem de maneira sobrenatural, andando sobre as águas, em respostas às nossas maiores necessidades. Ele vem de maneira inesperada, ainda que não no tempo que nós queríamos, mas ele vem. E quantas vezes, queridos irmãos, olhando para a realidade do cristianismo hoje, da fé cristã, das igrejas hoje, quantas vezes pensamos que Cristo está ausente, está distante, porque não sentimos a sua presença? Quantas vezes no meio das situações, no meio das crises, no meio dos problemas, no meio de situações inesperadas que enfrentamos, por não sentir a presença de Cristo, achamos que Ele está distante de nós. A igreja hoje ela é tentada a medir a presença de Deus por sensações, não pela palavra, não pelas promessas. E há uma promessa de Deus que muitas vezes nós esquecemos diante das tempestades, que ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28, eis que estou contigo todos os dias, eis que estou contigo todos os dias, eis que estou contigo todos os dias. Então não tem nenhum momento, não tem nenhum dia pelo qual passamos por situações inesperadas, por tempestades da vida, que Cristo não está presente conosco. Ele está presente todos os dias da nossa vida, do nosso lado, está conosco. Ele não promete a ausência de tempestade, mas ele garante a sua presença contínua. Ele garante que estará conosco. Ele vem ao nosso encontro não apenas nos dias claros, ele não vem apenas quando tudo vai bem, quando as circunstâncias estão favoráveis. Ele não vem apenas quando você está empregado, quando a família está todo mundo saudável, os filhos estão bem, a mulher está bem, o marido está bem, o trabalho está indo tudo bem. Cristo vem não apenas nessas horas,
mas Ele vem até nós, principalmente nas horas mais escuras da vida. Nos momentos onde eu e você pensamos, não tem jeito, não tem como, o que eu vou fazer agora? Nessas horas, Ele vem até nós. Quantas famílias, quantos casamentos, quantas vidas estão passando, estão sendo atingidos por ventos contrários, como discípulos também foram atingidos. Crises econômicas, doenças onde os médicos dizem que não tem cura, falando que não tem jeito. A minha mãe está enfrentando um câncer, e para os médicos, quando falaram para minhas irmãs, e elas reportaram a mim, não tem jeito, nós vamos fazer o tratamento, mas manda ela para casa. E por incrível que pareça, a minha mãe está de pé para a glória de Deus, cantando no ciclo de oração e louvando a Deus lá na igreja onde ela frequenta. Até quando? Eu não sei, mas enquanto ela estiver com saúde, ela diz que vai continuar adorando e cantando para a glória de Deus. Os médicos falaram uma coisa, mas enquanto ela tiver fôlego de vida, Salmo 150, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Por isso que como igreja, nós somos chamados a sermos uma igreja, uma comunidade que não foge das dificuldades. Nós não podemos ter medo de passar por situações, por problemas e por essas situações da vida, mas precisamos reconhecer a presença de Cristo em cada uma das situações pelas quais passamos na vida. Precisamos aprender a enxergar a mão do Senhor, a mão de Jesus na escuridão, e a confiar que Ele caminha sobre o caos, Ele caminha sobre as situações que parecem desordem na nossa vida. Ele está caminhando conosco, nós não estamos sozinhos. Isso me lembra a história de uma judia, uma moça, uma senhora, sobrevivente do Holocausto. E ela dizia o seguinte: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Obrigado, irmão. Essa senhora, ela disse isso porque ela viu a sua família morrer nos campos de concentração nazista. E ela testemunhou a presença de Cristo no lugar mais escuro da terra. Ela pôde sentir a presença de Jesus com ela. Assim como Jesus caminhou sobre as águas, Ele também caminha sobre as dores mais profundas da nossa vida. Eu não sei quais são os momentos pelas quais você está enfrentando ou passando na vida. Eu não sei quais são as dores que você tem enfrentado. Mas uma coisa eu sei: você não está sozinho. Jesus, Ele vem até nós nos momentos mais escuros da nossa alma. A nossa missão é aprender a reconhecer Cristo nas tempestades, não apenas nas calmarias, mas nas tempestades da vida. Ele vem até nós. Mas eu aprendo uma segunda lição nesse texto. Em segundo lugar, quando Cristo está presente nas tempestades, Ele nos chama a sair do barco. Quando Cristo está presente nas tempestades, Ele nos chama a sair do barco. Versículo 28 e 29 diz bem assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Essa parte desse texto mexe muito comigo, profundamente. Pedro aqui, ele pede para ir ao encontro de Jesus, e Cristo responde: vem, pode vir, vem, Pedro. E esse chamado de Jesus para Pedro andar sobre as águas e ir ter com Ele, é um convite, queridos irmãos, a uma confiança radical. É um convite a uma fé radical.
Não é uma fé meia boca, não é uma fé mais ou menos, é uma fé certa. Eu vou. Se o Senhor mandou, eu vou. E ele foi, e ele andou. Sair do barco ali significa deixar o que é seguro. Sair do barco naquele momento de tempestade, de ventos contrários, significava você deixar a segurança, o conhecido, o previsível, para você caminhar pela fé sobre as águas da incerteza. Era isso, e é isso que significava sair do barco. E muitos cristãos, eu percebo hoje em dia, que querem ver milagres. Se eu perguntar aqui para cada um dos irmãos, quem quer ver milagre, levanta as mãos, certamente todos nós levantaríamos as mãos. Quem quer experimentar, quem quer viver, quem quer passar por milagres, todos nós queremos. Mas muitos não querem dar passos de fé para passar e experimentar milagres. Eu quero ver milagres, eu quero experimentar milagres, eu quero sentir, eu quero provar, eu quero ter milagres, mas eu não quero dar passos de fé. Passos de fé. Muitos permanecem no barco, no conforto espiritual, enquanto Jesus nos chama para o impossível. Quer ver o impossível, quer ver o milagre, ande pela fé no Senhor Jesus. É assim que nós caminhamos em milagres. É confiando na palavra de Jesus, é obedecer a palavra de Jesus, é viver pela fé em Jesus. Por isso que como igreja, nós somos desafiados a sair do barco da autopreservação, do conforto. Tá bom, tá gostoso, aquilo que o reverendo Denis disse aqui, é uma verdade que precisa, em nome de Jesus, motivar, entrar em nossos corações e nos desafiar a levantarmos e proclamar o reino de Deus nessa cidade. Há mais de 40 anos não se planta uma igreja do zero aqui nessa cidade. Há mais de 40 anos. A minha idade, não se planta uma igreja. Mas para fazer isso, a igreja precisa viver missionalmente. Ela precisa não ter apenas no nome, no lema missionária, ela precisa ser missionária, ela precisa viver missões, ela precisa se entregar para isso e acreditar que quando se vive assim, se vivem milagres. Se vive milagre, porque é milagre, irmão, você vê uma pessoa ser transformada no poder do Espírito Santo. É milagre quando você vê um alcoólatra se transformar. É milagre quando você vê um adúltero se transformar. É milagre quando você vê um mentiroso ser transformado pelo poder do Evangelho. Isso é milagre, isso é milagre, isso é milagre. E só vê isso, experimenta isso, quem confia na palavra do Senhor e anda pela fé no Senhor Jesus. É isso que nós precisamos. Por isso que a fé verdadeira não é essa ausência do medo, mas é avançar apesar do medo. Em alguns momentos de conversa com a minha esposa sobre isso, em alguns momentos eu confesso aos irmãos, eu disse para ela: eu estou morrendo de medo. Eu estou morrendo de medo, porque eu não sei o que vai acontecer. A única coisa que eu tenho de seguro é a palavra do pastor Denis no conselho. E o que vai ser? Eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Algo no meu coração me diz e me impulsiona para isso, que quando vivemos pela fé, caminhamos pela fé, Deus nos honra e Ele nos abençoa para vivermos milagres, coisas que de outro modo jamais viveríamos. Só experimenta milagres quem caminha pela fé, só vive milagres quem anda pela fé. O grande missionário Hudson Taylor, missionário na China, ele disse: Deus não faz sua obra através de homens grandes, mas de homens que creem no grande Deus. Tem que crer no grande Deus. Ele deixou tudo. Hudson Taylor deixou tudo, todo o conforto na Inglaterra, para viver no meio de perigos e privações. E como Pedro, ele saiu do barco
porque ele confiava na palavra de Cristo. Há um episódio muito interessante na vida do apóstolo Pedro, quando depois de uma noite inteira pescando, ele não pesca um peixe, e Jesus aparece de repente ali para eles, e Jesus lhe manda jogar as redes do outro lado do barco. Por um momento Pedro olhou para ele e disse: Senhor, a noite toda ficamos aqui pescando, não pegamos um peixe, e o Senhor agora nos manda jogar do outro lado. Sim, joga do outro lado. E Pedro fala algo que eu e vocês precisamos colocar na nossa vida prática. Pedro diz: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Sobre a tua palavra, mesmo que eu não creia, mesmo que eu esteja cheio de dúvida, mas eu acredito na palavra de Cristo. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E ele lançou, e o texto narra e nos conta que ele pegou muitos peixes, de maneira que o barco quase veio a pique, cair, afundar. Ele chegou na praia, dividiu com outros, mostrando assim que quando confiamos na palavra de Cristo, ele nos faz experimentar milagres. Somente quando confiamos e acreditamos na palavra de Cristo. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. A minha pergunta para você que me ouve nessa noite, em nome de Jesus: se você quer viver milagre na sua vida, se você quer ver milagre no teu casamento, milagre na vida dos seus filhos, milagre na vida da sua esposa, milagre na vida do seu marido, milagre no seu trabalho, você precisa lançar a sua confiança na palavra de Cristo. Na palavra de Cristo. Só Ele tem palavra de vida eterna. Por isso, somos chamados como igreja. A nossa missão é viver como uma igreja ousada, não temerosa. Tem que ousar, irmãos. Tem que ter ousadia, tem que ter coragem. Não pode se entregar, ser devorado pelo medo. Tem que ter coragem e avançar, porque Deus honra e nos faz ver e experimentar e viver milagres, coisas que de outro modo jamais experimentaríamos. Por último lugar, quando Cristo está presente na tempestade, versos 30 e 31, Ele nos resgata quando afundamos. Quando Cristo está presente na tempestade, Ele nos resgata quando afundamos. Verso 30 e 31 diz assim: reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Pedro anda sobre as águas, olhando para Cristo, não afunda. Mas ele começa a afundar quando tira os olhos de Jesus e ele olha para a força dos ventos. O texto diz que Cristo imediatamente segura pela mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus, ele não deixa Pedro se afogar, mostrando assim que a sua graça é mais rápida do que as nossas quedas. A graça dele para nos alcançar. E quantas vezes, como Pedro, eu e vocês começamos bem, começamos a caminhada bem, começamos o ministério bem, começamos o casamento bem, começamos o ministério bem, nas crianças, adolescentes, jovens, casais, começamos bem a caminhada, ou no casamento, no trabalho, começamos bem, mas com o tempo começamos a afundar no meio do caminho, porque começamos a olhar para o nosso lado, para as circunstâncias difíceis da vida. O fracasso espiritual não está em sentir medo, o fracasso está em você permitir que o medo desloque os nossos olhos de Cristo.
Quando eu deixo de olhar para Cristo, eu estou morrendo de medo. Eu não sei o que me aguarda 2026. Eu não sei, mas uma certeza eu tenho, uma confiança eu tenho: Cristo está comigo. E se Cristo está comigo, nada temerei, nada temerei. Se Cristo está conosco, igreja, nada podemos temer. Se Cristo está na tua família, se Cristo está nos seus negócios, se Jesus está no teu casamento, nada podemos temer. Se Cristo está conosco, nada, nada. E a boa notícia é que Jesus, Ele não apenas nos chama para andar sobre as águas, mas Ele nos resgata quando nós falhamos em caminhar sobre as águas. Cristo não despreza um crente fraco, nunca. Cristo não. Ele estende as mãos. Há um detalhe aqui que me chama a atenção nesse momento onde Cristo resgata Pedro. Quando Pedro grita por socorro, eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de estar se afogando. É uma sensação horrível. Eu tive essa sensação quando estava fazendo o teste para entrar para a Marinha do Brasil. Eu morava em Vila Velha e eu com os colegas fazemos treino para nadar na praia, atravessar até o outro lado de uma pedra, e numa dessas tentativas me deu cãibra. E eu comecei tentando resolver o problema, boiando ali, sem dar muitos gritos ali para ninguém brincar ou me zoar, mas chegou uma hora que eu não aguentei mais. Eu vi que as pernas estavam doendo demais, e eu estava afundando. Só tinha um jeito: eu não conseguiria voltar, e eu não conseguiria avançar. Eu estava bem no meio. Eu comecei a gritar, e eu gritava, eu gritei. Aí você imagina essa voz gritando no alto mar: socorro, socorro! Os amigos me conheciam, aí tá brincando, Eliel tá brincando, e eu lá gritando: socorro, socorro! Até que alguém, não, ele tá falando sério. Naquele momento eu tinha bebido muitas águas. E aí então eles vieram, me socorreram, me levaram até a praia. O que aconteceu? As minhas pernas estavam inchadas, doendo. Ali eu fiquei pensando na minha vida e lembrando do conselho de mamãe: não vá para o mar, porque mar não tem cabelo. Cuidado. É uma sensação horrível. E eu fico tentando aqui imaginar Pedro, enquanto ele olhava para Cristo, ele andava ereto, firme sobre as águas, como que marchando. Mas quando Pedro tira os olhos de Cristo, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. E nessas horas o desespero bate, meu irmão. A alma começa a ficar em desespero profundo, angústias, dores, o medo da morte. E Pedro então só tinha uma saída, gritar por socorro. Ele então grita: Senhor, salva-me, 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 Senhor. E o texto não mostra, ou não fala que Jesus saiu correndo para salvar Pedro, que Jesus andou até Pedro, não. O texto diz, categoricamente, e prontamente Jesus estendeu as mãos para Pedro. Ou seja, Jesus estava do lado de Pedro. Ele estendeu as mãos e ergueu Pedro. Sabe o que isso significa, queridos irmãos? Isso significa que a distância da salvação da tua casa, da libertação da sua família, do milagre sobre a tua vida, está distante de um braço estendido de Jesus, até você começar a clamar por socorro, até você começar a pedir, chamar: Senhor, salva o meu casamento, Senhor, salva meu filho,
Senhor, salva essa situação, muda esta causa. Está a um braço estendido, porque a palavra do Senhor nos ensina que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar, muito pelo contrário, elas estão estendidas para salvar todos aqueles quanto clamar e chamar e pedir: Senhor, salva-me, Senhor. E Ele prontamente estende as mãos para salvar a sua vida, para salvar a minha, para nos salvar. A distância de um braço estendido. O que precisamos como igreja é clamar, é pedir por socorro. Senhor, salva, Pai, salva esse bairro em nome de Jesus. Salve essas famílias que virão nesse café evangelístico. Salve essas crianças que virão nesse projeto. Salve em nome de Jesus pessoas do bairro Manuel Pena. Salve em nome de Jesus na minha caminhada pessoas. Coloque almas no meu caminho. Salva, Senhor. Salva, Senhor. A um braço Jesus está estendendo as mãos para salvar a tua família, salvar na sua casa, no seu trabalho, a sua própria vida. A graça de Cristo não nos deixe na tempestade nem na queda. A fé pequena, Spurgeon disse isso, a fé pequena é suficiente para segurar a mão de um Salvador grande. Isso é graça de Jesus, isso é graça. Eu aprendo algo sobre igreja aqui. Um dos lemas da igreja Bela Jerusalém é acolhimento, uma igreja acolhedora. A igreja, ela é a extensão dos braços de Jesus. E sabe o que isso me ensina? Que quando um crente falha, cai, tropeça, peca, a igreja tem esse dever de ser os braços de Jesus para estender aquele que caiu. Vamos levantar, irmão, vamos continuar a jornada e caminhada. Isso é igreja. Isso é a igreja que vive pela graça de Jesus. Eu quero concluir dizendo o seguinte: esse texto nos mostra que as tempestades não são sinais da ausência de Cristo, muito pelo contrário, são cenários para a revelação da glória e do poder de Cristo. Ele vem até nós nos momentos de tempestade, Ele nos chama a sair do conforto e caminhar pela fé na hora da tempestade, a confiar nele. E Ele também estende as mãos quando caímos e tropeçamos, porque Ele é um Cristo que salva, que estende as mãos para aqueles que lhe clamam e lhe pedem por socorro. O final dessa narrativa nos mostra algo maravilhoso, que depois que Ele salva Pedro, subindo ambos para o barco, aqueles que estavam com eles adoraram, dizendo: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. A adoração, toda a família, todo lugar, aonde você estiver, você é chamado para adorar. E foi na tempestade que eles reconheceram um Cristo que anda sobre as águas e que nos salva quando afundamos. E é por isso que eles adoraram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Que você seja um adorador, não apenas nas horas calmas da vida, mas independente das circunstâncias, que você possa adorar o Cristo, que é o Filho de Deus. Amém? Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa noite tão especial, por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor nos proporciona, de adorar o Teu nome, de bendizer o Senhor, e de reconhecer, Pai, que o Senhor está conosco nas tempestades da vida, Pai. Não há nenhum momento na nossa vida que o Senhor não está presente. A cada momento o Senhor se faz presente, ó Pai. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos olhos da fé, para enxergarmos as Tuas mãos, a Tua mão poderosa, na nossa família, na nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, no trabalho e na nossa vida, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, Pai, para enxergarmos o Senhor, e nos ajuda a termos coragem, a andarmos pela fé, Pai, a não ficarmos no conforto, mas sermos ousados, em nome de Jesus, e andar pela fé,
confiando em Cristo Jesus. Abençoa-nos assim, Pai. Abençoa-nos assim para a glória do Teu santo e precioso nome, o nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Obrigado, irmão. Meu irmão, vamos ficar de pé, queridos. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que é fiel em todo o tempo. É um Deus que é bondoso. É um Deus que nos assiste nas tempestades da vida. Amém. Nós vamos fazer esse último louvor à nossa oração essa noite. E você cante crendo debaixo dessa palavra. Talvez os